Bom, eu trouxe aqui alguns dados primeiro, né, para os dentistas que acreditam que a odontologia já era, que o mercado está ruim, que não tem jeito, que a concorrência está grande demais, por isso não estão tendo um bom resultado no seu consultório, enfim. O que acontece? O que está acontecendo na odontologia hoje? O mercado da odontologia no Brasil gera mais de 38 bilhões de reais por ano. Então, é um mercado promissor. Os números estão mostrando isso. O Brasil é um dos 10 maiores mercados de saúde do mundo todo. Olha só, o mercado da odontologia brasileiro é o terceiro maior do mundo. E aí você pode até me dizer, sim, Carla, porque tem uma grande quantidade de dentistas. Nossa, 20% dos dentistas do mundo inteiro estão aqui no Brasil. Ok, é verdade. Né? Por isso, precisa acordar. Por isso, é preciso entender que, como a concorrência é grande, tem muito profissional no mercado, se você não se destacar, se você não fizer nada diferente, você vai ficar para trás. Ou seja, você vai ficar nesse bolo dos 20% de todos os dentistas que estão no mundo inteiro. Se você quer se destacar dessas pessoas e se diferenciar e ter resultado, o resultado que você merece na profissão, né, um retorno financeiro, um retorno de todo o investimento que você fez até hoje na profissão e que vai continuar fazendo, é preciso olhar para outro lugar, é preciso virar a chave da sua mentalidade, é preciso virar uma chave. Por quê? Porque o dentista que não vira a chave, que não começa a pensar de outra forma e com isso olhar para outro lugar, ele fica parado lá atrás. E eu falei muito sobre isso na primeira aula do curso. A importância da virada do dentista, da virada de chave. Por quê? Porque se não virar, se ele não sair de onde ele está e olhar para um outro lugar e ir numa outra direção, se ele não for numa outra direção, ele vai ficar preso lá atrás na maneira antiga de se trabalhar, que era ficar só esperando o paciente chegar. Então, quando o dentista fala sobre a concorrência entre os colegas, porque tem muita faculdade de odontologia abrindo, realmente tem. Tem muito dentista no mercado. É o convênio, é o plano odontológico, são as clínicas, são as franquias, Carla, que estão dominando o mercado. O que é que adianta, eu pergunto, o que é que adianta ficar olhando para esse lugar? Isso não vai resolver nada. Não vai resolver o problema. Agora, o que é que está no seu controle fazer? É aprender algo diferente para se destacar. É entender primeiro o que é que te bloqueia, o que é que faz você não prosperar na odontologia. O que será que você está fazendo hoje ou não está fazendo que está te levando a ter o resultado que você tem nesse momento? Ou seja, o dentista está dentro de um contexto urgente de mudança. Esse é um contexto urgente de mudança. Quem não mudar agora, não mudar de pensamento, não mudar de atitude, não vai ter bom resultado daqui para frente. E possivelmente muitos já não estejam com um bom resultado no seu consultório. Muito provavelmente. E qual é o seu resultado hoje? E aí, vamos lá. Então, primeiro, entender que existe oportunidade para quem sabe trabalhar na odontologia. Carla, mas só para quem tem clínica grande? Não. Para quem tem consultório pequeno também. Só que é preciso virar a chave. É preciso olhar para outros lugares. Eu costumo fazer uma analogia que é o dentista bonsai. Quem que é o dentista bonsai? Bonsai é aquela árvorezinha que a gente corta os galhinhos, né? Ela cresce um pouquinho, a gente vai lá e apara e corta. Dizem que é bom até para fazer um tipo de terapia, né? E aí, o bonsai é uma árvore pequenininha que fica ali num pouquinho de terra, num vaso bem pequeno, raso, e ela está sempre
mesmo tamanho, sempre pequena. O dentista bonsai é aquele que também não consegue crescer. A árvore bonsai, ela não consegue crescer, ela até quer, mas ela não consegue. Por quê? Porque sempre tem alguém podando os seus galhos. O dentista bonsai não consegue crescer. Por que que ele não consegue crescer? Porque sempre tem alguém podando os seus galhos. Só que quem é que poda os galhos do dentista bonsai? Não é a concorrência. Não são as franquias, as clínicas. Não são as faculdades de odontologia que estão se multiplicando. Não são. É ele mesmo. É o próprio dentista que poda a sua possibilidade de crescer. Por quê? Porque ele está sempre olhando para o mesmo lugar. Ele está sempre olhando para as técnicas odontológicas, por exemplo. Ele está sempre olhando para suas crenças limitantes. Sim, um dos pontos que bloqueia o crescimento do dentista são as crenças limitantes que ele tem. Como assim, Carla? Tipo, dentista não sabe vender, dentista não vende. Não, eu não sou vendedor. Não sou vendedor, não, Carla. Então, e aí não sabe oferecer um tratamento para o seu paciente. Né? Crenças limitantes do tipo, o paciente não me valoriza. É o paciente que não me valoriza. Mas acontece que é o dentista que precisa se valorizar e ser percebido como alguém de maior valor. Né? Crenças limitantes, por exemplo, que marketing digital é para blogueiro. Nossa, eu tenho vergonha, eu tenho medo do que os outros vão dizer, do julgamento dos outros. Então, nem vou para as redes sociais. Isso aí não é para mim, não. É uma crença limitante. Porque hoje, quem não sabe divulgar o que faz, logo está fora do mercado. Vai ficar aí com meia dúzia de gato pingado de paciente. É isso que vai acontecer. Né? Crenças limitantes, tenho vergonha disso, vergonha daquilo, né? Tenho vergonha de oferecer um tratamento extra, um novo tratamento para o meu paciente. E se ele achar que eu estou sendo mercenário, comerciante demais? Não, nem ofereço. Então, o dentista bonsai é aquele que fica pequeno, que fica sempre do mesmo tamanho, não cresce. E eu digo mais, como o bonsai fica num vaso pequenininho, em pouca terra, é um vasinho raso, essa pequena árvore não consegue enraizar, ela não consegue criar raízes suficientes para crescer. Então, além de ter os seus galhos podados, ela não consegue criar raízes. E o que é que segura uma árvore de pé? Eu moro aqui numa chácara. Estou aqui em casa, nesse momento, aqui no escritório da minha casa. Eu moro numa chácara que tem árvores aqui centenárias, imensas. E muitas vezes eu fico pensando, imaginando qual será o tamanho, qual será a área envolvida pelas raízes dessas árvores para sustentarem, para suportarem essas árvores de pé. Árvores com troncos que eu não consigo abraçar nem a metade. São árvores sólidas. E vem a tempestade, aquele vento forte e não consegue derrubar. Agora, o dentista bonsai é um dentista frágil. Por quê? Porque tem poucas raízes, ele não consegue enraizar, não consegue ter um negócio sólido e que continue crescendo. Então, o dentista bonsai precisa sair, para deixar de ser bonsai, ele precisa sair daquele vaso pequenininho. Precisa ir para um vaso maior, para virar uma árvore. Precisa sair dessas crenças limitantes. Será que você que está aqui comigo tem crenças limitantes? Ser bem-sucedido não é para mim, não nasci para isso. Acho que não é para mim crescer. Ou, eu não sou vendedora, Carla, dentista não é vendedor.
Ou o dentista não é valorizado. Sempre vai existir alguma. E é preciso superar isso. Como é que eu supero isso, minhas crenças limitantes? Carla, como é que eu supero? Uma das formas é você fazer parte, você andar com pessoas que estão crescendo, que superaram aquilo. Ah, Carla, eu não sei vender, dentista não é vendedor e eu não sei vender. Olha aí para um colega, para alguém que você admira, que sabe bem fechar um tratamento, oferecendo aquilo que o paciente precisa, aquilo que ele deseja, que é ético, e veja que isso é possível e que você também pode fazer. Ande com pessoas que têm o resultado que você quer. Essa é uma das formas. Ah, eu tenho vergonha de fazer vídeo nas redes sociais. Como é que eu supero isso, Carla? Começa a fazer. Ande com pessoas, esteja numa comunidade, num grupo de pessoas que fazem isso, que deixam a vergonha para trás, que deixam isso de lado e que vão lá e fazem, que têm atitude. A questão aqui é ter atitude. Qual é a atitude que você tem? O que é que você já fez até hoje de diferente? Para onde será que você já olhou para tentar ter um resultado diferente? Pode ser que você já tenha tentado fazer algum tipo de divulgação, pode ser, mas não teve resultado. Então, o dentista bonsai tem crenças limitantes. É preso nas técnicas odontológicas. Olha, isso é muito interessante a gente falar, a gente dizer. Para você não ficar limitado sempre ao mesmo tamanho, como um bonsai, é preciso desbloquear aquilo que está te parando. 3 bloqueios principais. O primeiro, que são as crenças limitantes. Segundo, que é a prisão nas técnicas odontológicas, porque o que eu mais vejo são dentistas buscando cursos e mais cursos dentro da odontologia. E não tem nada de errado nisso. Afinal, a técnica odontológica precisa ter qualidade. É lógico que o tratamento precisa ser realizado com excelência. O dentista precisa estar sempre se atualizando, se é ele que realiza ali o tratamento do seu paciente. Acontece que não pode ser só isso. Ter um consultório não é só técnicas odontológicas. Não é só chegar no seu consultório, atender o paciente e ir embora. Dar um direcionamento lá para a sua recepcionista, finalizou o último paciente, pega a bolsa e sai. Não é isso. Porque se você é o dono, você tem um negócio. E ter um negócio é olhar para outros lugares, não só para as técnicas odontológicas. E isso se torna uma prisão para muitos dentistas. Muitos dentistas. Como sair disso, Carla? É você entender que todo negócio tem outras áreas a serem organizadas também. E eu não estou falando de clínica grande, não. Dentro de um consultório pequeno, isso também é muito importante. Ter, por exemplo, gestão básica dentro do seu consultório. O que é que você está fazendo em relação à gestão? Sabe fazer uma gestão básica, uma gestão descomplicada? Tem contas separadas, a conta pessoal da conta do consultório? Tem um controle certinho de receita, de despesa? Sabe entender até uma possível sazonalidade no seu consultório? Que mês é melhor, que mês é pior? Que campanhas eu posso fazer? O que é que eu posso fazer aqui nesse mês para movimentar mais? Para trazer mais pacientes? Então, isso é muito importante, entender que o seu consultório é um negócio e que não são só cursos nas técnicas odontológicas. É preciso entender, por exemplo, de treinamento de funcionário. A sua colaboradora que está ali na recepção, será que você sabe direcionar bem ela? Sabe contratar? Você tem um resultado ótimo dela, do trabalho dela? Sabe o que esperar? Quais são as potencialidades ali para te ajudar a chegar onde você quer, a ter o resultado que você merece? Ou não?
Então, estar preso nas técnicas odontológicas é um dos bloqueios de crescimento do dentista bonsai. E em terceiro lugar, são 3 bloqueios. É a solidão e insegurança. O dentista é um profissional solitário, mesmo que trabalhe ali com mais pessoas. Então, ele é solitário. Se ele é o dono e pode ter 3, 4 funcionárias, ou trabalha com outros colegas, tem uma equipe de dentistas, mesmo assim, ele é um solitário. É ele que toma todas as decisões ali no seu consultório. É ele que tem que resolver tudo. E assim é. Então, a solidão é muito complicada para o dentista que quer crescer. Chega um momento que ele já não sabe mais o que fazer. Eu recebo muitos dentistas assim, Carla, eu estou num momento, num tamanho, que eu não consigo mais crescer, eu não sei o que é que está faltando aqui para mim. Eu não sei se é marketing, se é gestão, eu não sei o que fazer. Meus pacientes diminuíram, eu não sei o que fazer para captar novos pacientes. Além de solitário, é um profissional muito inseguro para tomar determinadas decisões. Quem tem medo é porque tem uma insegurança e não sabe se está pisando num terreno seguro ou não, e acaba não fazendo nada, na maioria das vezes. Não toma atitude nenhuma. Então, estar sozinho e inseguro faz com que o dentista não cresça. É o dentista que não arrisca. É o dentista que não vai buscar mais conhecimento. Ele não vai buscar estar com pessoas que estão crescendo também. Fica sozinho. Eu costumo dizer que o poder do grupo é muito grande. Agora, do grupo que está olhando para o mesmo lugar, que está olhando para o crescimento, que está olhando para a oportunidade, e não do grupo que está reclamando. Porque tem o grupo, aquele grupo lá do WhatsApp, que talvez você esteja, ou que nem fala nada de odontologia, como se nem fossem dentistas, ou reclamam lá do preço da luva. Não sei se você tem grupo no WhatsApp que o pessoal ficou indignado com o aumento da luva. Nossa, muito caro, multiplicou de preço, tá um horror, tá caríssimo. E agora, luva, máscara, todos os EPIs. Mas adianta ficar falando sobre isso? Vamos falar de um assunto que traga um resultado positivo. O que adianta ficar falando o preço da luva? A luva não vai mais voltar naquele preço que era antigamente. Não vai mais. E fim. Vamos seguir adiante. Como é que eu faço para aumentar o meu faturamento? Essa deve ser a pergunta. E não como é que eu faço para pagar a próxima caixa de luva. Porque eu sinto muito. Se você está preocupado com o preço da luva, achando que isso vai impactar o seu faturamento, seu resultado, o seu lucro no seu consultório, na sua clínica, você está precisando de ajuda, está precisando olhar para um outro lugar, está precisando melhorar ali os seus resultados, está precisando entrar num grupo de pessoas que estão com esse foco, com esse objetivo. Senão, você vai continuar ali naquele vaso pequenininho, naquele vaso do bonsai, que não consegue desenvolver raízes. E que raízes são essas, Carla? Então, vamos lá. Então, eu falei dos 3 bloqueios que impedem o dentista de crescer. Crenças limitantes, se é a prisão nas técnicas odontológicas, você sempre quer fazer curso, que é o que você gosta, e você só quer fazer isso e só tem feito isso na sua vida profissional. Ou se é a solidão e a insegurança. Tem dentista que tem esses 3 bloqueios, que falaram hoje para mim, Carla, sou eu aí. Nesses 3 pontos, são 3 os bloqueios que mantêm o dentista do mesmo tamanho, não consegue crescer. E muitas vezes até reduz de tamanho. A gente tem visto muitos dentistas bonsais diminuindo.
se tornando aí um bonsai menorzinho. Isso é preocupante. Só que, Carla, o que é que faz, então, eu ter um consultório sólido? Como é que eu faço para enraizar o bonsai e crescer? Primeiro, é dar uma virada, é enxergar, perceber que tem alguma coisa errada ali, que tem bloqueio acontecendo e querer mudar. A primeira coisa é querer a mudança, é entender que precisa e que precisa agora. Quem não entende que precisa mudar, não muda, não faz nada. Ouve, entra por aqui, sai por ali, enfim. Então, a primeira coisa é entender que precisa olhar, levantar o olhar. Eu costumo dizer que o dentista está sempre olhando para baixo, está sempre olhando para a boca do paciente, para o rosto do paciente, o paciente deitado ali na cadeira. Ele não levanta o olhar, ele não olha para outro lugar, não olha além daquelas paredes do seu consultório. E aí, não cresce. Então, primeiro, precisa olhar para cima e entender que tem que mudar, que não está bom desse jeito. E eu tenho certeza que quem está aqui quer a mudança, senão não estaria aqui. Está procurando o que aqui? Está procurando algo mais, está procurando mudança. Puxa, a Carla tem uma rede de clínicas, começou pequenininha, num consultório sozinha, criou um método, um passo a passo para o dentista crescer no seu consultório, na sua profissão, na sua clínica. Deixa eu ver o que ela tem para falar. Essa é a minha proposta. Abrir os horizontes. Fazer virar uma chave. Porque depois que a gente vê, não dá mais para não ver. Depois que a gente vê, não dá para desver. E aí, como criar raízes, Carla, então? Porque como eu falei aqui das árvores, que pode bater, pode virar tempestade que for aqui, nas árvores aqui de casa, que são imensas, que são centenárias, que têm troncos enormes. Pode vir a tempestade que for, elas não caem, elas resistem. E o consultório, a clínica do dentista, que é referência, o dentista que está preparado, o dentista que já virou a chave, ele não cai com qualquer crise, e nem com a pandemia. E nem com a pandemia. Por quê? Porque ele criou raízes. Ah, precisa de muito tempo, Carla, para criar raízes? Não necessariamente. Alguns dentistas, em poucos meses, já conseguem enraizar bem o seu negócio, seu consultório, a sua clínica. Depende de cada um, depende da energia que cada um coloca nisso. Depende da dedicação, de aplicação daquilo que aprendeu. Porque aqui eu passo o conhecimento. E é você que vai lá e aplica. E o que é que faz essas raízes crescerem? Então, primeiro, é tirar o bonsai daquele frasco, daquele pratinho pequeno e colocar num vaso grande, com bastante terra, com possibilidade ali das raízes crescerem. Isso é, número 1, a mudança de mentalidade. É a virada de chave que precisa acontecer. Se você não tirar o bonsai daquele vasinho pequenininho, daquele pratinho, não adianta você querer aprender gestão, marketing, não adianta você querer aprender. Marketing digital, não, porque você não vai aplicar. Você vai começar a fazer alguma coisa e vai parar. Então, primeiro, tira o bonsai do pratinho, coloca num vaso grande. Segundo, é entender que existem 3 pontos, eu chamo de tríade da odontologia, que é a base do meu método, que é a base do passo a passo que eu ensino para os dentistas, que faz com que eles tenham um negócio sólido. Um negócio sólido, assim como as árvores aqui da minha casa, que pode vir a tempestade que for, elas estão de pé, elas resistem. E continuam crescendo. Além de resistir, não é sobre resistir, é sobre resistir e continuar crescendo, continuar se desenvolvendo. A tríade da odontologia
São 3 pontos fundamentais para você ter um negócio sólido. Uma clínica, um consultório, de qualquer tamanho, qualquer área, qualquer tamanho de cidade. Quais são esses 3 pontos? E a tríade da odontologia vem da música. Esse conceito eu criei da música. A minha família é de músicos. Nós sempre gostamos muito de música. Meus pais sempre nos incentivaram a estudar música, eu e meus irmãos. A minha irmã é musicista profissional, toca aqui na Orquestra Sinfônica de Campinas. Eu sempre toquei instrumentos. Hoje toco violão. Então, eu trouxe esse conceito da música para a odontologia e criei a tríade da odontologia, que é o quê? A tríade da odontologia é formada por 3 pontos importantes e que eu faço uma analogia com as 3 notas da tríade musical. Quem toca violão, quem entende um pouquinho de música, entende que todo som que a gente escuta é formado por, no mínimo, 3 notas musicais. Então, dessas 3 notas musicais, eu trouxe o conceito para a odontologia. O que é que são esses 3 pontos que fazem com que as raízes cresçam do seu consultório, da sua clínica? Primeiro, que é a nota base da tríade musical é a gestão. Gestão é fundamental no seu consultório, na sua clínica, na sua vida pessoal. Mas é uma gestão descomplicada, uma gestão básica que qualquer dentista possa aplicar no seu consultório. Ah, Carla, eu não tenho tempo de ver números, de fazer a gestão do meu consultório. Sinto muito, não vai criar raízes. Então, a gestão é um aspecto, é um ponto da tríade da odontologia importantíssimo. É claro que, dependendo do nível em que você está, que o seu negócio está, o seu consultório, a sua clínica, ou você profissionalmente, dependendo do nível em que você está, do tamanho que você vai precisar de um nível de gestão também. É claro isso. Não vai precisar, talvez, de fundamentos muito complexos se você trabalhar sozinho com uma funcionária. Né? Se você trabalhar sozinho com uma funcionária, não. Você vai precisar de uma gestão descomplicada. Conceitos básicos que qualquer dentista pode aplicar no seu consultório. É diferente de quem já tem uma clínica. Aí, com 4 cadeiras, por exemplo, já precisa de aspectos mais profundos ali na gestão. Já precisa se dedicar mais a isso. E eu, como sou da prática, eu entendo exatamente qual é o momento que o dentista está e o que é que ele precisa naquele momento. Eu já passei por todos esses momentos. Desde aquela fase que eu comecei sozinha, não tinha nem funcionário, era sozinha no meu consultório. Até hoje, que eu estou à frente de uma rede de clínicas, junto com o meu sócio, Fernando, meu sócio e meu marido, à frente de uma equipe de mais de 25 funcionárias, né, e uma equipe de dentistas com mais de 20 dentistas, 23, 25 dentistas, nem sei a conta exata, o número exato. Então, eu entendo qual é o caminho, qual é o próximo passo que o dentista deve dar, dependendo de onde ele está agora. Então, a primeira nota da tríade, a nota base, que é a nota fundamental na música, são 3 notas musicais. A base, a mais grave, é a fundamental, é a gestão. Gestão é fundamental. Depois vem a nota do meio, né? A nota do meio, que é a mediante. São 3 notas, lembra? A mediante, eu associo ao profissional. O que a mediante faz na música? É a mediante que dá o tom da música. Se é um tom alegre, aquela música de festa, ou se é um tom triste, aquela música de drama, aquele filme de suspense, aquele momento triste. Quem é que dá essa ideia sonora? É a nota do meio da tríade, é a mediante. No consultório, quem é que dá o tom no atendimento?
Quem é que dá o humor no atendimento, tanto da sua secretária, tanto dentro lá do consultório? Quem é que direciona as ações no consultório? É o profissional, é o dono do negócio, é quem toma as decisões. Quem é que decide, por exemplo, como é que vai ser feita uma divulgação, como é que vai ser feita a comunicação no seu consultório? Cores da parede, por exemplo, fazem parte da comunicação, a comunicação visual. Como é que vai ser a sua recepção? Foi você que decorou, foi você que escolheu tudo ali, que tomou essas decisões. Dependendo das suas escolhas, das suas decisões, você vai dar um tom, você vai dar um humor, você vai dar uma direção e vai causar uma percepção no seu cliente, no seu paciente. Então, a nota mediante no seu consultório é você, na sua clínica, é você. Se é você que atende o paciente, você é o dentista que realiza os tratamentos, como é que é a sua consulta ali? Você é uma pessoa mais séria? Uma pessoa mais relax, mais alegre, mais divertida, descontraída? Qual é o tom? E não tem certo nem errado, mas quem dá o tom é você. E é preciso entender isso. E aí, a nota mais aguda na tríade musical é a dominante. E a tríade da odontologia, a dominante é quem? É o cliente. A dominante, olha que nome interessante, na música é assim que se chama mesmo, dominante, porque é a nota que tem o domínio de toda a música. É a nota mais aguda da tríade, são 3 notinhas, uma em cima da outra. É a tríade musical. E a nota mais aguda é a que direciona toda a música. Ela é que dá a direção, ela é que se altera, meio tom acima, meio tom abaixo, que dá um movimento à música, que traz um envolvimento de quem está ouvindo. No seu consultório, na sua clínica, a dominante é o cliente. Ele precisa estar no centro de todas as suas decisões, querendo ou não. A gente já passou do tempo em que quem mandava no consultório era o dentista, no sentido de, os meus horários é que importam, é a cor que eu gosto na parede, é a comunicação que eu quero ter com os meus clientes. O paciente atrasou, azar dele, ele não me valoriza, não vou atender. A gente já passou dessa fase. Agora, quem não olhar para o cliente como a dominante na tríade musical, cuidado, porque é o cliente que domina, é o cliente que escolhe. Hoje ele tem poder de escolha. O mundo mudou, o mundo é outro. A gente está na era da experiência do cliente. A gente está na era, na verdade, já não é nem mais da experiência do cliente, é da transformação do cliente. Se ele não perceber em você alguém que pode transformar a vida dele de alguma forma, ele não vai te escolher. Se ele não perceber que tudo no seu consultório foi pensado nele, no bem-estar dele, na felicidade dele, da satisfação dele, ele vai em outro, ele não vai, ele nem vai te escolher. Se ele não perceber na sua comunicação, vou dar um exemplo aqui, que vamos supor que você esteja nas redes sociais, tentando divulgar o que você faz. Se o cliente não perceber na sua comunicação algo que foi feito para ele, para transformar a vida dele, ele não vai te escolher. Então, o cliente é a dominante, é ele quem domina, é ele. E quem entende e sabe aplicar a tríade da odontologia, consegue formar raízes sólidas que não deixa a árvore cair em qualquer crise, qualquer tempestade.
nem na pandemia. Então, aqui fica a minha pergunta para você. Você quer sair do pratinho do bonsai e crescer, entender qual é o caminho, qual é o passo a passo, que existe um lugar muito melhor de prosperidade, de abundância para os dentistas? Você quer? Porque essa virada de chave é que eu quero trazer. Esse é o primeiro passo. Ah, Carla, mas então eu quero aprender marketing e gestão. Primeiro, eu quero que você olhe para a sua realidade, entenda, analise quais são os seus bloqueios, quantos bloqueios você tem, desses 3, e não tem mal nisso, mas o importante é olhar para eles, é assumir, é entender que eles existem e que você não quer mais e que você quer sair disso. Então, qual é o seu bloqueio hoje? Ou quais são os seus bloqueios? Né? Entender que essa tríade da odontologia é o caminho para quem quer crescer.